documentário Retratos da Princesa do Sul traz um pouco da história de Cachoeiro de Itapemirim por meio de imagens do acervo fotográfico de Gil Gonçalves, um apaixonado pelas artes visuais e pelo registro do cotidiano dessa cidade ao longo dos anos. Gil Gonçalves nasceu em 1908, foi um servidor público e jornalista. Ele é considerado um dos maiores guardiões das lembranças do passado. Aos 13 anos, já havia criado o primeiro jornalzinho estudantil, o Itapemirim, e na vida adulta começou a montar o seu acervo fotográfico colecionando fotos que comprava ou mesmo recebia como doação. Gil também foi um participante ativo dos movimentos sociais em prol do turismo e lazer, um verdadeiro apaixonado pela terra natal, muito além de puro bairrismo cachoeirense. De foto em foto, ele montou uma verdadeira coleção de memórias e estima-se que há mais de 200 fotografias reveladas. A minha relação com meu avô, eu sou o neto, o homem mais velho, né, de todos os netos que temos, e desde criança eu tinha por hábito de frequentar a casa dele e passar finais de semana e conviver bastante, né? Essa questão da fotografia, eu creio que não foi uma coisa que surgiu de maneira intencional de se ter uma coleção da maneira que a gente vê hoje. Eu acho que isso foi sendo construído ao longo de muitos anos, né? Numa outra época, uma outra realidade, numa época em que as opções de lazer, de diversão eram muito diferentes do que temos hoje. E aí, basicamente, eu creio que surgiu do hábito de leitura. O meu avô sempre gostou muito de ler e teve muito interesse por literatura. E aí, daí, eu acho que a parte da fotografia foi uma maneira que ele encontrou de registrar esses eventos que aconteciam na cidade, já que ele gostava de ler, mas talvez não tivesse o dom ou mesmo a iniciativa de escrever alguma coisa, né? Ou talvez não se achasse capaz de escrever. Ele tem uma crônica escrita, inclusive ele encaminhou essa crônica para o Rubem Braga, que era um grande amigo de infância dele, e essa crônica, se não me engano, o Mansur tem ela, tá? Tem guardada. Provavelmente a original. Então, diante desse cenário, né, de uma época em que o registro da memória era muito difícil, a gente olhar com o olhar de hoje para uma fotografia, que a gente tem no celular milhares de fotografias, não é o mesmo olhar que a gente pode ter no século passado, na década de 20, 30, 10, né, que era uma coisa muito difícil, era um evento tirar fotografia. Então nós temos famílias aí que passaram-se gerações e tem pouquíssimas fotografias. Então eu acho que essa questão da coleção de fotografias foi justamente para contar a história de uma cidade onde ele cresceu, viveu e morreu. E aí, se você olhar a coleção, até cronologicamente, ela faz um sentido histórico, ela conta uma história. Conta uma história sem estar escrito basicamente num texto, ela conta uma história em forma de fotografias. Pois é interessante quando uma semente é jogada no solo, né, ela pode ou não frutificar, né? E Cachoeiro recebeu sementes muito vigorosas, né? E o surgimento da primeira povoação, né, ele se dá por conta dos gloriosos buscadores de ouro, né? Quem existia era o município de Itapemirim, o porto, né? Toda a movimentação, infelizmente a gente não tem como não dizer, toda a movimentação
com o comércio dos escravos, né, dos escravizados, mesmo quando já era proibido, né? Já havia a lei que proibia o tráfico, né? Mas a venda de seres humanos, né, promovia a agricultura, promovia a extração de ouro, enfim, né? Foi a base, infelizmente, da economia do nosso país. Então, o porto lá de Itapemirim era muito poderoso, né? E aí, as pessoas tiveram notícia das minas de ouro do Castelo, de Castelo, né? E aí, o rio Itapemirim foi essa via que atraiu aqueles que queriam enriquecer procurando ouro. E assim eles vieram subindo o rio. Só que chegando aqui, não deu para subir mais. Não deu para subir mais por causa do nosso encachoeirado, que inclusive dá origem ao nome, né? É o cachoeiro mesmo, aquele monte de pedras que a gente tem aqui, pedrinhas e pedrões, né? Não é cachoeira, né? Não traz um jorrar vertical da água, né? É na horizontal, né? São encachoeirados. E os barcos não conseguiam subir, sabe? E por isso tiveram que parar. Pararam ali na altura do Banho-Minas. Começou a se formar ali o porto. Alguns subiram, né? Penso que a cavalo ou a pé, e foram subindo para chegar no castelo, mas eu compreendo pela nossa história que o ouro lá não foi tão rico assim. E cachoeiro começou a se formar, né? Banho-Minas vem de Bahia e Minas. Eram os tropeiros que vinham por terra e traziam ali os seus produtos, as suas mercadorias. E a gente acabou sendo a descida do rio para levar esses produtos e essas mercadorias lá para o município original, né? Ao olharmos a Cachoeiro de Itapemirim de hoje, vemos poucos vestígios do passado. A partir dessas imagens, podemos afirmar que a cidade mudou quase totalmente, exceto pelo rio Itapemirim e os encachoeirados, que vêm resistindo às alterações na paisagem urbana. O registro predileto é a foto do dirigível sobrevoando o Itabira. Essa é a predileta dele e é de praticamente todo mundo, porque era uma época de guerra, né? Aquela foto é da Segunda Guerra Mundial, né? E aquele dirigível não estava aqui enfeitando a cidade. Ele até veio para um desfile da festa de Cachoeiro na época, mas ele estava a serviço da guerra, patrulhando o Oceano Atlântico, e deve ter vindo aqui fazer alguma coisa, enfim, um evento. Mas há uma foto muito bonita, né? Uma foto que era da coleção dele e foi tirada, foi registrada por um cunhado dele, que era aviador da Força Aérea, casado com uma irmã dele, né? O Guilherme Rebelo Silva, que era da Força Aérea, e que registrou aquela foto e deu para ele aquela foto da época da Segunda Guerra. Então, uma foto muito bonita e que, na minha opinião, ele tinha uma predileção pela foto. As questões que me marcaram na infância foi sempre assim, a paciência que ele tinha para receber as pessoas e mostrar a fotografia. Porque é um negócio difícil, né? Você ter a paciência de receber jornalistas, escritores, escolas, professores de história, em busca daquele registro. E aí a gente está falando novamente, temos que voltar no tempo. Quanto hoje seria fácil você pegar aquele registro e replicar, pegar o seu celular e tirar uma foto, né, botar na internet, publicar no Instagram. Mas nós estamos falando de uma época que não existia nem Xerox, era uma dificuldade para você obter uma cópia daquela foto,
né? Então, assim, por várias vezes, escolas, escritores, jornalistas de Cachoeiro, de fora, de revistas, foram procurar ou pelo acervo todo ou por alguma fotografia específica. E aí procuravam por isso e procuravam porque algumas pessoas estavam naquela fotografia. E aí eu vou citar Rubem Braga, né? Talvez o principal, até hoje o maior cronista do Brasil, e que era amigo de infância dele, que está presente nessas fotografias. Então algumas pessoas vinham procurar por conta disso. Fotos de personalidades também integram o acervo de Gil Gonçalves. Essa aí é uma raridade e uma das fotos mais antigas da coleção. A mulher da foto é a baronesa Leocádia Seabra, filha do barão de Itapemirim e responsável pela alfabetização do pai de Gil. Gil tinha um carinho especial pela história de sua cidade. Ele próprio fazia questão de datilografar uma legenda em cada foto que guardava. Muito zelo e paixão pela arte fotográfica traduzem o seu acervo. Alberto Horta foi outra personalidade que marcou a história do município. Neto do barão de Itapemirim e irmão de Bernardo Horta de Araújo, um dos maiores incentivadores da República, não poderia mesmo ficar de fora do acervo de Gil. E essa raridade aí? A foto é de 1896. Mostra os engenheiros e os operários na entrada de um túnel recém-inaugurado da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, uma ferrovia que ligava a cidade de Vitória a Cachoeiro. Anos mais tarde, a ferrovia foi vendida para a inglesa Leopoldina Railway, quando recebeu maiores investimentos e, claro, não faltaram registros fotográficos do advento tecnológico da época. A foto original traz esse textinho aí do vídeo, contendo detalhes do evento ocorrido. Haja capricho! Faz aí uma reverência, né, à comunidade sírio-libanesa, né, os chamados turcos, que se dedicavam mesmo a essa atividade, né. Temos também que fazer reverência à Igreja Católica, né, porque também vai trazendo isso, né, a fixação a partir dos templos, né, e a cidade pegou, a cidade deu certo. Até meados do século XX, o Brasil possuía uma economia majoritariamente agrícola. Aos poucos, as indústrias iam surgindo em cidades como Cachoeiro, e com isso, os primeiros pontos de comércio ganhavam força. Muito do cotidiano do município acontecia exatamente ali, nas agências dos Correios, farmácias, antigas vendas, também conhecidas como secos e molhados, barbearias, bares, restaurantes e tantos outros locais que participaram ativamente do crescimento do município. Sim. A gente pega, né, o nosso ciclo começo do século XX, já estamos falando isso, né? Cachoeiro surge no final do século XIX, enquanto, né, cidade, enquanto município, e o começo do século XX, a gente está falando do ciclo do café, que trouxe, né, uma pujança muito grande para toda a nossa região, né? E aí, claro, o comércio, a gente tem imagens aqui belíssimas de lojas ligadas à construção, porque aí começam a se construírem as casas, né? Então, a gente está falando das lojas que vendiam cimento, que vendiam ferro, que vendiam prego, né? Sabe? E as coisas sendo movimentadas. Quando a gente fala da Estrada de Ferro, a gente lembra, né, que além do bonde que passava aqui, né, e ligava
os pontos extremos aqui da cidade, mas a gente vai falar da estrada de ferro que vai ligar Cachoeira ao Rio de Janeiro, que era a capital federal. Isso tem um impacto cultural, isso tem um impacto de evolução das mentes, né? E é importante registrar, isso é orgulho do cachoeirense, é importante registrar que Vitória só vai ser ligada ao Rio de Janeiro pela estrada de ferro depois que a nossa ponte de ferro é criada. Até então, Vitória não se ligava ao Rio de Janeiro. E é importante dizer que nesse período, né, primeira metade do século XX, Cachoeiro é a referência em todos os níveis, cultural, político, econômico, né? E a indústria ela chega pela influência dos Monteiro, né? Nós tínhamos aqui os presidentes de estado nascidos em Cachoeiro, né? Jerônimo Monteiro, que é essa pessoa que vai trazer essa lucidez, essa visão e vai trazer as primeiras indústrias para Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro foi a terceira cidade do Brasil a receber iluminação elétrica. Essa imagem reflete um marco para a história da cidade, a chegada da energia elétrica em 1903, e registra o primeiro ponto de transmissão na Ilha da Luz. É possível ver um trecho da ponte recém-inaugurada e ao seu lado a Fazenda Cachoeira Grande. Dentre as pessoas em frente à choupana, destaca-se o engenheiro Florentino Avidos, vestido de terno escuro, que integrou a equipe construtora da usina e anos mais tarde tornou-se governador do estado do Espírito Santo. A chegada da energia elétrica foi um boom para a economia local. Espaços importantes como o antigo Hotel Toledo e a Câmara Municipal começavam a se despontar como pontos de encontros relevantes, onde eram tomadas decisões importantes para o município. Além disso, sempre rolavam várias inaugurações e festejos políticos. O início do século XX foi bem desafiador para a educação. Com o aumento da população, foi necessária a construção de espaços de fomento ao conhecimento. Essas fotos vão muito além de um mero registro estudantil. Elas remetem à memória afetiva ligada à lembrança dos educadores pioneiros, dos passeios pedagógicos, de atividades já extintas, como a do curso de datilografia, e traz um importante registro. Aqui temos a imagem do Grupo Escolar Bernardino Monteiro. É o segundo grupo escolar do estado do Espírito Santo. O primeiro foi em Vitória e o segundo grupo escolar foi o Grupo Escolar Bernardino Monteiro, nominado em homenagem ao irmão do Jerônimo, né? Praça Central de Cachoeiro, e ele propiciou o ensino gratuito universal para meninos, para meninas, né? Ensino de qualidade. A gente tem, quando houve, por exemplo, a Dona Ormi Caetano, da comunidade quilombola de Vargem Alegre, foi a oportunidade, ela traz isso para a gente, dos negros estudarem, sentados no mesmo banco, nos mesmos bancos escolares, né, dos brancos. Inclusive, o Bernardino Monteiro, quando se estuda a respeito dele, a gente percebe um movimento, inclusive social, fundamental, né, educacional e social. Então, tinha uma caixa, assim chamada, né, uma caixa de socorro àqueles que não podiam comprar o uniforme, comprar o sapato, comprar o caderno, sabe? Então, a possibilidade mesmo de viabilizar essa educação de forma universal. A visão do grupo escolar, ela inclusive determinava esse tipo de arquitetura. É um palácio. Se você observa as linhas, é um palácio, colocando a educação, né, como mesmo o ponto mais alto para a elevação, né, da sociedade.
Um dos momentos mais esperados pela comunidade da época eram os jogos e as competições esportivas de várias modalidades. Sejam torneios de futebol ou mesmo regatas promovidas pelo antigo Clube Olé, o esporte era presença marcante na sociedade. E Gil trouxe para o seu acervo um registro desse pioneirismo esportivo. Olha, o Centro Operário é algo que eu acho que não foi reverenciado ainda pela modernidade ou pós-modernidade, né? Porque foi de uma genialidade. Ele surge no início do século XX, quando os negros estavam, vamos colocar aspas nisso, recém-libertos, né? Ou seja, a Lei Áurea ela é assinada em 1888 e a gente sabe que se ela regulamenta o fim da escravidão, ela não viabiliza a qualidade de vida para todos aqueles que dedicaram a sua vida, a sua juventude, né, ascendentes e descendentes, ao enriquecimento dessa nação, né? Os negros simplesmente foram colocados na rua. E ao serem colocados na rua, ainda com toda a questão de preconceito, de menos-valia, do olhar pesado sobre eles, né? O que é relatado? Eu estou me reportando ao professor Manuel Maciel e ao seu Voltando ao Cachoeiro Antigo, né? Qualquer coisa que acontecesse na cidade, qualquer coisa, qualquer arruaça, qualquer movimento, qualquer dúvida, qualquer roubo, sempre se buscava um negro para ser acusado do mal feito, sabe? E aí eles começaram a compreender que eles precisavam se unir para se defender. Então, eles têm essa brilhante ideia de criar uma associação, né, em que eles possam estar reunidos e defendendo seus próprios direitos, né? O Centro Operário e de Proteção Mútua é criado com esse viés. A primeira ação, né, eles estabelecem a escolinha da Dona Palmira, onde estudaram Rubem Braga, Nelson Silvan, Newton Braga, enfim, né, essa geração de ouro. Porque eles entendiam que se os filhos estudassem, eles teriam condição de ter uma qualidade de vida muito melhor do que os pais tiveram. E esse E de proteção mútua, segundo as crônicas de Rubem Braga, esse E, né, dá a possibilidade de que não apenas os negros estejam juntos, sabe? Então isso se abre para que outras pessoas possam contribuir para a garantia desses direitos, né? Entre elas, por exemplo, o Coronel Francisco Braga, primeiro prefeito de Cachoeiro, pai de Rubem, pai de Newton, que foi um dos afiliados e até mesmo presidente do Centro Operário. Santa Casa fundamental, né? Foi um movimento ligado aos médicos, principalmente da Igreja Católica, né? Tradicionalmente a Santa Casa ela é ligada à Igreja Católica e ela trouxe uma condição de aprimoramento no cuidado com a saúde de Cachoeiro. E quando você fala do asilo, né? Adelson Rabelo é um desdobramento da Santa Casa, porque acontece que muitos idosos eram levados à Santa Casa para tratamento de saúde e a família nunca vinha buscar. Eles ficavam lá abandonados, né? E os médicos não tinham coragem de jogá-los na rua, também não podiam manter essa população ali, a Santa Casa não tinha essa estrutura. Então, Adelson Rabelo foi um homem muito
importante e empreendedor em Cachoeiro, e ele criou essa ideia que foi alimentada, né, por outras pessoas da fundação dessa instituição, né, que até hoje ainda se mantém. E quando você se refere ao senhor Jerônimo Ribeiro, né, também foi um homem de fundamental importância na fundação de Cachoeiro de Itapemirim nos moldes de hoje. Ele é um português, ele traz então os fundamentos da doutrina espírita para Cachoeiro de Itapemirim e ele registra isso a partir das ações filantrópicas, né, que a doutrina espírita fundamenta a sua crença. Então ele cria o asilo Deus Cristo e Caridade, que foi determinante também aqui, e a Associação Espírita, o Centro Espírita de Cachoeiro. E é a partir da juventude espírita formada no berço de Jerônimo Ribeiro que o Hospital Infantil vai ser criado, né? Então nós temos ali a presença de Gils Carone e tantas outras pessoas que seria impossível aqui, desculpa a minha memória, resgatar, né? Mas um hospital voltado para as crianças criado então a partir com bases na doutrina espírita. Cachoeiro é terra de grandes celebridades, com reconhecimento nacional e internacional. Qual é o segredo da cidade, afinal? Dizem que a culpa é das águas do Itapemirim, né? Mas a gente nunca consegue explicar, né, da onde vem tantas pessoas, né, de tanta luz, de tanto destaque no cenário nacional, né? A gente costuma atribuir a essa ligação com o Rio de Janeiro, capital federal. Os nossos meninos e meninas iam estudar no Rio de Janeiro e traziam de lá, né, toda essa visão bem mais larga, né, do que as pequenas cidades poderiam ter. É relatado já no começo do século, grupos de teatro, né, o Galicocô, por exemplo, muitos cinemas em Cachoeiro, a Rádio Cachoeiro. Né? A Rádio Cachoeiro, ela vai fomentar a carreira de muitos astros, né? Nós estamos falando de Roberto Carlos, nós estamos falando de Raul Sampaio, nós estamos falando, enfim, de Sérgio, nós estamos falando desse povo todo, né, que teve esse incentivo, né, esse olhar orgulhoso sobre a cultura. Os meninos e meninas iam, eu estou falando meninas, mas foram poucas meninas, né? Nesse tempo, a maioria eram os meninos que iam estudar fora, né? Mas eles chegavam aqui com essa visão que a capital federal inspirava a eles, né? E eles foram movimentando tudo isso. O Liceu Muniz Freire foi uma das escolas mais famosas, né, daqui. Veja, ele era constituído de professores que foram estudar fora e que voltaram, sabe? Muitos sem a formação de professor, né? Dentista, médico, dando aula de ciência, enfim, cada um dentro do seu viés profissional, né? Ousando, sabe? Trazendo para esses meninos, né, a visão do que eles trouxeram de lá e mostrando que podia ser muito mais. A riqueza artística também está presente na cultura popular. Ao longo de sua vida, Gil juntou as boas lembranças do carnaval de antigamente, ilustrados em festas de ruas e dos bailes do Clube Caçadores Carnavalescos, além de memória de tantas outras manifestações culturais no município. Então, cultura popular, né, a influência africana ela foi muito forte, né?
Então, grupos de cachambu, a capoeira, que continuam aqui, né? E continuam enriquecendo, né? essa, para além da memória, né? A vivência das nossas comunidades, né? A fábrica de Pios é um orgulho imenso, né? E acho que um orgulho imenso também em termos de evolução de conceito, porque quando a fábrica de Pios foi criada, sabe, Maurílio Coelho era um caçador. Naquele tempo se caçava, tinha muita mata. Nós tivemos aqui um clube chamado Caçadores Carnavalesco Clube. Era onde os caçadores se reuniam para contar seus feitos, né? E Maurílio Coelho era um desses, mas ele percebe que os índios, né, os indígenas originais, ele observa e vê que eles chamavam os passarinhos soprando em pios de bambu. Como ele também tinha um ouvido apurado, ele começa a criar os próprios pios, feitos de madeira, no torno. Então, a origem da fábrica de pios e dos pios era para atrair, né, os animais, os pássaros, com o intuito de caça, né? Esse tempo passou. A abundância das matas acabou, já não se caça mais. No entanto, hoje a fábrica de pios de Cachoeira é referência mundial para os observadores de pássaros. Então, ressignificar isso, saber que o que eles usam são madeiras que foram já não servem mais para a indústria, né? Então eles fazem um reaproveitamento da madeira, eu acho que resgata todo o passado de caça que a fábrica teve, né? E coloca a fábrica nesse patamar, né? De reverência à natureza. As festas de algumas famílias também integram a memória de Gil. Nos tempos em que álbum fotográfico era privilégio de poucos, ter um registro de um evento familiar era um verdadeiro luxo. Embora o aquecimento global esteja trazendo temperaturas nunca imaginadas, né, a gente entende que mesmo lá no começo do século XX, aqui era quente a beça, né? Então, os piqueniques na Ilha da Luz, que era um recanto de árvores, de sombra, né, uma prainha do próprio rio que viabilizava, né, o banho de rio. Então, era onde as pessoas se refugiavam do calor e onde se encontravam, né? Gil tem imagens fantásticas, né? E a gente se encanta com as roupas, né? Sabe, são piqueniques maravilhosos mesmo, né? As inaugurações de fábricas, perceba, o começo do século XX, o interior ele era ainda todo baseado na atividade rural. Então, quando Jerônimo Monteiro traz para a nossa região, que é a região dele, né, fábricas, ele está se antecipando, né, a uma crise que vai acontecer depois, que é quando, né, o café decai. Então, era grande termos em Cachoeiro uma fábrica de tecidos, né? termos nas nossas proximidades uma usina de cana, que atualmente é a usina Paineiras, o Liceu Freire, como o prédio do Liceu, ele originalmente foi criado para ser uma fábrica de sabão, mas acabou virando um templo, né, educacional, e que bom que foi assim. Então, essas coisas realmente tinham que ser celebradas, né, aplaudidas. Eu penso que as pessoas viviam na rotina do interior e não se negavam a celebrar as novidades que chegavam. Eu acredito que meu avô tinha esse olhar também, de olhar para o futuro, de deixar um legado. Tá? Eu acredito firmemente nessa questão do legado, que a gente precisa deixar alguma coisa, né, para gerações, né, e de preferência alguma coisa boa.
Então eu acho que isso foi importante, de deixar um legado. Eu tenho certeza assim, que ele não tinha a menor dimensão do tamanho disso, do tamanho que isso ia tomar futuramente, né? Mas que havia o interesse, eu acredito que sim. O Wigner, ele sempre foi um amigo da família, um amigo do meu avô. O Wigner trabalhou com meu pai, trabalhou com os dois no Banco do Brasil, um brilhante advogado, um brilhante escritor que eu conheço desde sempre. Mas assim, antes de falar no Wigner, eu gostaria de dizer por que isso chegou no Wigner, né? E a primeira razão disso ter chegado no Wigner é que, infelizmente, nós não tínhamos e ainda não temos nenhum órgão público, nenhuma estrutura que pudesse dar conta desse acervo, né? Com cuidado, com o carinho que isso merece, com o zelo para não se perder, para não estragar uma biblioteca. Então, assim, o Wigner sabe disso. O Wigner sabe disso. Então, isso seria muito bom se pudesse estar exposto num museu, numa instituição, mas na época não existia e hoje ainda não há. Então, o meu avô ainda em vida falou, bom, já que não tem, quem vai cuidar disso vai ser o Mansur, né? E o Mansur, como bom advogado que sabe que os contratos, mesmo os verbais, eles valem, né? Então ele não deixou nada escrito, não tem isso em testamento, não tem absolutamente nada. Tem essa fala dele para a família e que foi absolutamente respeitada, e essa coleção está sendo muito bem cuidada pelo Mansur e com o mesmo carinho que meu avô tinha. Bom, elogiá-lo é fácil, mas ele não gostaria, ele detestava ser elogiado, detestava. Então, assim, uma pessoa de família, trabalhador, estudioso, né, e amante de cachoeiro.